Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. No vídeo de hoje nós vamos fazer um review comparativo entre dois modelos de raquete da Angel, o modelo da chamada versão segunda, ou versão 2, e o modelo mais recente, que é a versão 3. Essas duas raquetes são do modelo TC95, essa a versão 3, essa a versão 2. Para que você tenha a noção de como elas são, de quais são as suas especificações, elas são ambas com cabeça de 95 polegadas quadradas. O padrão de corda das duas é 16 por 19. O comprimento é o comprimento padrão, 27 polegadas. A espessura da raquete, 20 milímetros. As duas têm aquilo que é chamado de foam core, ou seja, há uma espuma inserida no interior das raquetes, o que ajuda bastante, principalmente na melhoria de conforto. O RA, ou a rigidez de ambas as raquetes, é 63, e é preciso que eu faça esse destaque do RA, porque esse modelo também tem um outro que é de RA 70, mais rígido, que tem maior potência, mas nesse caso ambas são com RA 63. O peso das duas está idêntico, as duas têm 348 gramas, como elas estão aqui, com corda, com o overgrip, exatamente iguais as duas. A corda que está em ambas, agora já foi mudada aqui, mas a corda que foi usada no teste de ambas foi a Prospro Black Force 1,19 na main, nesse mesmo sentido do cabo, e na cross a Topspin Cyber Flash 1.20. A libragem é de 50 libras nas duas. Você pode perceber aqui que ambas estão com um antivibrador de elástico, e o cushion por baixo desse overgrip todo colorido que tem aqui, o cushion é de couro para ambas. Essas são as especificações das duas. O que nós vamos fazer, portanto, é um review comparativo, ou seja, ao mesmo tempo que a gente vai dizer as características, como ela se saiu, troca de bola, vôlei, retorno de saque e tudo mais, nós vamos comparando uma com outra, porque mesmo sendo versões da mesma raquete, ou seja, a versão 2 e a versão 3, há algumas mudanças, algumas coisas ficaram um pouco diferentes de uma versão para outra. Portanto, esse é um review comparativo. Primeiro item que nós queremos destacar é a troca de bola, também chamado de ground stroke. A troca de bola é bastante sólida com ambas, e se eu tivesse que dar uma nota para ambas, eu diria o seguinte: essa versão 2 eu daria 8,6 de 10, essa aqui 8,5. É muito semelhante, muito próxima, são muito firmes na troca de bola e, portanto, há muito pouca diferença entre elas. A mesma coisa pode-se dizer em relação aos vôleis. O vôlei de ambas é bastante sólido, bastante fácil de direcionar as bolas. Eu daria uma nota 8 para ambas. Próximo item é o retorno de saque. Tendo a mesma configuração, tendo o mesmo encordoamento, tudo praticamente igual, a única diferença é realmente a fabricação de uma e de outra. No retorno de saque também há muita proximidade entre elas. A versão 2 eu daria uma nota 8,4, a versão nova 8,3. Muito próxima, com um pouquinho de vantagem para a versão 2, que é a mais antiga. O que tem de maior diferença entre elas no teste é a potência. Nenhuma das duas é voltada para a potência, não são raquetes voltadas para spin e para grande potência, são raquetes mais voltadas para o controle. O próprio fato de ser uma cabeça 95 já mostra isso, né? Normalmente as raquetes de potência
começam lá no 98, vão para 100, 102 e normalmente tem uma largura bem maior para que você tenha maior facilidade de giro e dê maior potência na batida. Não é o caso dessas duas, mas entre elas há uma certa diferença na potência. A versão 2, que é a mais antiga, eu daria uma nota 7,5. Mesmo sendo uma raquete de controle, ela também tem uma potência até bastante razoável. Já a versão nova, eu daria uma nota 7. Isso não quer dizer que ela seja ruim, pelo contrário. Ela privilegia mais a potência, aliás, mais o controle, menos a potência, do que a versão anterior. Nesse sentido, se você estiver pensando em adquirir uma das duas e quer mais controle, prefira a versão 3. Se quer um pouco mais de potência, prefira a versão 2. Inversamente à potência, você tem justamente o controle. E aí é interessante, porque a versão nova dá pouca coisa maior em controle. Isso não significa que seja ruim ou que essa diferença pequena, eu dei a nota para controle na versão nova 8,4, enquanto que na versão antiga eu dei a nota 8,2. Você vai dizer, mas é muito pouca a diferença. É, mas porque a potência da antiga faz com que ela tenha uma característica de ter um controle um pouquinho mais baixo. Também com a mesma capacidade, as duas apresentaram a manuseabilidade, que é a capacidade de você movimentar a raquete na batida. Eu dei nota 8 para as duas. A manuseabilidade é praticamente idêntica, não há muita diferença. Elas são bastante fáceis de gerar a velocidade que você precisa quando vai bater. A mesma coisa diz respeito à estabilidade. A raquete com o patter mais aberto normalmente tem uma estabilidade menor ou inferior a uma raquete que tem o patter mais fechado. Mas no caso dessas duas raquetes, a estabilidade eu dei nota para as duas de 8,2. São bem estáveis, são bem firmes, você não sente vibração praticamente na hora de bater a bola. Isso também é favorecido pelo fato dela ter aquilo que a gente chamou de foam core, que é a espuma que é inserida no interior dela. Ela tem uma estabilidade bastante grande e a mesma coisa acontece com o conforto. Essas raquetes, mesmo sendo um RA intermediário, não é assim tão baixo como outros modelos que tem 58, às vezes até menos. Há modelos agora mais recentes que trazem até menos do que isso. Ela tem um conforto bastante grande, excelente para uma raquete com o RA 63. Eu dei para as duas uma nota de 8,7 de conforto. Ambas excelentes para conforto. Portanto, se você procura uma raquete que te dá bom controle, que te dá boa estabilidade e que você precise de uma raquete confortável para o seu cotovelo, para o seu braço, para o seu ombro, esse é um modelo excelente para isso. Por ser uma raquete de cabeça 95, você precisa, obviamente, de um pouco de técnica, precisa de um pouco de desenvolvimento no esporte para que você possa bater com mais tranquilidade. Não dá para ficar chegando atrasado em toda a bola, porque daí também não tem raquete que ajude, né? Sempre a gente tem que destacar a necessidade do desenvolvimento técnico do próprio jogador. Quanto ao top spin, também são bastante semelhantes. Eu dei notas muito aproximadas para ambas. A versão número 2, a mais antiga, eu dei 8,3 e a versão mais nova, 8,1. Muito próxima, nenhuma dificuldade para gerar o efeito do top spin, né? Tanto na direita quanto na esquerda, sem maiores problemas. O slice também dei a mesma nota, 8 para ambas. São muito semelhantes nisso e o slice é bastante tranquilo, bastante fluido, não tem grande problema. Mesma coisa para o saque. O saque de ambas eu dei uma nota de 8,4, não é? O saque bastante fácil de executar, seja com spin, que é o saque kick, seja com slice, seja o saque chapado.
sem maiores dificuldades, muito tranquilo. E o último detalhe é que há uma certa diferença de fio, do toque que a raquete proporciona. Mesmo sendo o mesmo peso, mesma característica, mesma corda, mesma libragem, a versão mais antiga dá um fio que eu dei uma nota de 8,5, enquanto que a nova dá um fio um pouquinho inferior, eu dei uma nota de 8,2. Portanto, se você está procurando uma raquete que te dê bom controle, que te dê um bom spin, que seja sólida, que seja bastante confortável, que te dê aquelas coisas que todo tenista sonha quando vai jogar com uma raquete sem se preocupar em machucar braço, cotovelo e ombro, essa é uma raquete excelente para isso. Exigências que ela traz. Primeiro, não pode ser um jogador muito iniciante, porque terá dificuldade com as batidas, principalmente em tempo de bola. Intermediários avançados e avançados não vão ter problema com ela, uma raquete excelente. Outro detalhe importante para fechar a análise comparativa de ambas é que elas têm o que a gente chama de sweet spot, a área doce de batida, muito maior do que você espera para uma raquete de cabeça 95. Nesse sentido, a versão 2, que é a mais antiga, é até um pouco mais generosa do que a versão 3, que é a mais nova. Mesmo assim, ambas têm um sweet spot bastante generoso, o que dá a impressão que você está jogando com uma raquete de 98 ou 100, em vez de ser uma raquete 95. E nesse sentido, uma raquete também que ajuda muito quando você eventualmente bate um pouquinho fora do centro da raquete, fora do ponto doce. Como eu disse, não dá para atrasar demais, não dá para ser alguém que ainda está iniciando, mas alguém já intermediário que chega um pouquinho atrasado vai conseguir colocar a bola na quadra sem maiores dificuldades. Portanto, são raquetes confortáveis, estáveis, com excelente troca de bola, com manuseabilidade muito boa e que te dão tudo que uma raquete de bom controle oferece. Indicaria tanto uma quanto outra para jogadores intermediários e avançados e com certeza você vai estar bem servido. Por hoje é só, um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui e também fazer os seus comentários se você tiver alguma dúvida.